Feminina! Sejam bem-vindas ao seu podcast favorito sobre o universo feminino com base na palavra de Deus. Porque aqui você já sabe, Jesus sempre terá um lugar de fala. E como vocês já estão conseguindo ver, hoje eu tenho uma convidada extremamente especial para esse podcast. Ela é, primeiramente, minha amiga. Essa introdução é mais importante. Tanta coisa para falar, né? De tua amiga. Mas é uma alegria receber uma amiga, primeiramente, uma irmã em Cristo Jesus. Marcelinha, ela é pastora reitora na Igreja Anglicana Nova Vida. Ela tem 43 aninhos, é casada com meu irmão, que eu amo demais também, Arthur Coelho. Já tem 6 anos, né, de casados. Eles ainda não têm filhos e está esperando em Jesus. Ela é servidora pública, mediadora judicial, e ela também foi ordenada há 3 anos. A gente foi junto, não foi? Tanto Sim. Diaconato quanto como presbíteras. Nós fomos ordenadas no mesmo dia. Marcelinha é um braço direito aqui comigo na coordenação diocesana das mulheres, também ajuda em outras coisas na diocese, algumas juntas, né, amiga? Então, tem uma longa estrada e hoje ela... Seja bem-vinda, minha amiga, para esse podcast que vai ser tão especial. Você quer fazer alguma introdução e aí eu vou contar para o pessoal qual é o tema de hoje? Amém, Ju, amém, mulheres femininas. Dizer que estou muito feliz, amiga, estar aqui com você, de verdade, Amém. né? A nossa amizade tem sido nutrida, assim, pelo amor de Deus, e estamos juntas aqui, muito feliz com esse projeto que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Espero poder colaborar e que Deus possa falar conosco e com todas. Já Amém. está colaborando, não tá, não? Então, o tema de hoje, ele é muito profundo, ele mexe muito com nós duas, é um tema delicado, mas é um tema que alcança muitas mulheres. Talvez você não seja uma pessoa que esteja vivendo essa estação que a gente vai conversar, mas eu tenho certeza que você conhece alguém e, enfim, esse tema, ele é muito profundo. Na realidade, é sobre mulheres que estão tentando engravidar. Talvez você, assim como nós, né, estamos nessa fase, né? Eu estou numa fase que mudou um pouco a minha história. Seria um outro podcast, né, amiga? Quem sabe mais para frente. Aí eu teria que sair do lugar de entrevistadora. É verdade. Mas eu vou focar mais hoje na experiência que Marcelinha está passando ao longo dessa estação de tentando engravidar, né? Este episódio é dedicado para você, mulher, que de repente está vivendo essa fase. Ou tem uma amiga, envia para ela. Envia para ela esse podcast, já deixa o seu like, curta, comenta e compartilha, porque vai edificar muitas vidas. Hoje eu estava comentando com Marcela aqui mais cedo, eu abri uma enquete no meu Instagram, colocando algumas perguntas para interagir, né, com o nosso público feminino e questionando, né, algumas coisas para as mulheres me darem um feedback do que elas estão vivendo, do que elas estão passando. E eu vou compartilhar com vocês algumas respostas aqui. Eu perguntei, como está sendo esse processo para você, né, de tentar engravidar e qual tem sido o seu maior desafio? As respostas foram muito impactantes, gente. Eu não vou dizer, claro, os nomes, vou citar apenas as respostas. Uma mulher disse assim, o mais difícil é a sensação de impotência. Quando eu penso que vai dar certo, aparece outro problema. Me sinto num silêncio, me sinto com incerteza. Por aqui tem sido um pouquinho difícil. E alguns desafios até biológicos, né? Elas estavam compartilhando, tanto do lado do corpo da mulher, quanto do lado do marido. Antes estava mais ansiosa. Fazer o teste e ver um negativo é ruim demais. É verdade. Às vezes, lá no fundo, eu sinto medo. Tem sido desafiador, Ju. Ter perdido uma gestação no final de 2022 não foi fácil. Outra mulher disse comunicar ao meu esposo que não foi dessa vez. Então, a cada mês, né, a gente vai com essa expectativa e você tem essa resposta.
E eu perguntei quais frases ou comentários chegaram a te ferir. Gente, a gente se identificou com alguns, não foi, amiga? Demais. Uma pessoa diz assim: perdi o bebê e tive que ouvir. Ah, é normal. Depois ele vem. Deus só adiou o plano. Outra pessoa diz: não se importe com a opinião dos outros. Tenha o seu filho. Amém. Às vezes é o tom que a pessoa fala, né? Você deveria relaxar mais que acontece. Essa é maravilhosa. Vai ter filho quando? É. Quando me perguntam com ironia, quanto tempo de casada e ainda não tem filho? Depois do meu terceiro aborto, ouvi de uma irmã da igreja: Deus não quer que você seja mãe. Nossa, gente. Não faz filho, já está há tanto tempo junto e nada. Meu Deus. E eu não vou ser mãe. Você é tão nova, vai estudar. Você vai conseguir já já, como se fosse algo que dependesse exclusivamente da minha vontade. É bem por aí, né? Aí eu fiz uma outra pergunta aqui, que conselhos você gostaria de ouvir, né, nessa fase? E muitas falaram até assim sobre explicar o que você pode fazer enquanto você está tentando, como você pode tirar mesmo a ansiedade, né? Outras querem só alguém para encorajar. Eu quero que diga que eu vou conseguir realizar meu sonho, né? Que fortalece a tua fé e a tua esperança. Deus tudo pode. Gente, às vezes é só uma palavra de encorajamento, né, que consola o nosso coração. Eu já ouvi de todo tipo de conselho, mas gostaria de ver mais cristãos falando sobre adoção. E eu também gostaria, e a gente vai trazer esse tema num podcast exclusivo para isso. Hoje a gente vai sondar um pouco. E uma pergunta final que eu disse assim: de que maneira você acha que as pessoas poderiam te ajudar mais? Né? Aprendendo a respeitar o espaço. Olha só, Marcelinha. Muito forte. Aprendendo a respeitar o espaço. Cuidando e ter cuidado com as palavras. Quando forem questionar o porquê ainda não ser mãe. Podem me ajudar mais orando. Gente, isso é fundamental. Perfeito. Me dizendo de forma verdadeira o que pode acontecer e como resolver. Isso é muito bom, olha. Empatia, cuidando em oração, orando. E uma resposta também que me impactou muito foi, sabendo do meu desejo, dizer: conte comigo, eu vou orar com você. Que impactante. Eu tenho certeza que agora muitas mulheres se identificaram com essas respostas, assim como a gente se identifica. E agora Marcelinha vai compartilhar da experiência dela, que eu tenho certeza que vai ajudar em muitas dessas respostas. E tudo isso, na verdade, é baseado numa verdade. Na verdade que está na palavra de Deus. Amém. E para a gente ter acesso a essa palavra, a gente tem que ter esse novo nascimento, essa virada na nossa vida, que é o momento mais importante da nossa vida, né, Marcela? Então, eu queria que você começasse contando como foi a tua experiência de conversão, como você entregou sua vida para Jesus. Sim, Ju, é o início de tudo, como você falou, né? Então, minhas amadas, na verdade, minha conversão foi aos 17, né? Não foi muito cedo, mas no encontro de jovens com Cristo, EJC, que na época, a pastora Jeane, minha eterna, né? Mãezinha espiritual, Jeane me levou e ali eu realmente fui assim, né? Arrebatada pelo amor de Deus, através daquelas pessoas, né? Assim, fui alcançada de uma forma, e eu passava num período muito difícil, desafiador, né? Alguns conhecem um pouco minha história, né? De uma família disfuncional, e naquela época, para mim, estava sendo muito difícil encontrar essa maternidade espiritual, encontrar essas pessoas que me traziam o amor de Deus, fez toda a diferença na minha vida. Então, nessa época, foi uma época em que já se começou alguns processos de cura, né? Inclusive nessa área, né? Que para mim é desafiadora, mas é uma parte do meu testemunho que Deus ainda não me disse assim,
você está liberada para falar, no tempo certo ele vai liberar. Mas foi assim, Ju, foi aos meus 17, no encontro de jovens. Então, assim, eu falo muito sobre, às vezes, a gente, né, não tem a visão da importância do jovem, você investir na vida de um jovem. Porque apesar de eu ter me convertido aos 17, eu vi realmente me firmar na igreja uns 12 anos depois, né? E aí, essa semente plantada no tempo certo, né? A palavra, né, fala sobre a gente, o nosso papel é plantar a semente. Sim. O crescimento quem dá é o Espírito Santo de Deus, né? Então, às vezes, principalmente quem trabalha com criança, jovem, né? Parece que a gente não vê o retorno logo, às vezes, né? Quando a gente pensa assim a curto prazo. Mas não, gente, invistam na vida das crianças. Mães, conforme a vontade de Deus, no plano de Deus, começa na infância, começa na adolescência. Né? Então é isso, foi nessa fase, Ju, que eu conheci o amor do nosso Deus. Ai, e me apaixonei por ele. Eu digo que você foi jovem, porque eu me converti aos 31, mas... Mas eu tive um processo. Uma fase aí de um gap aí, que, né, de mais de 10 anos aí, mas a misericórdia do Senhor me alcançou novamente. Glória a Deus. Amiga, eu sei que você é uma mulher de palavra de Deus e uma mulher de oração. Eu queria que você compartilhasse qual é o papel da oração para você nesse processo. Como orar de forma para encontrar essa paz, esse alívio, enquanto a gente vai esperando as respostas de Deus. Ju, a oração, o papel dela é indispensável, né? Eu digo assim, amadas, em qualquer coisa na nossa vida, qualquer situação, a oração ela precisa vir em primeiro lugar, né? A oração ela deve nos mover, é o primeiro recurso, né? É interessante quando eu já fiz de tudo, só me restaurar. Não! É a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? E aí, Ju, sobre essa oração, me vem muito o que está lá, né, em Filipenses 4, né, versículos 6 e 7, que diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, né? Mas em tudo, né? Através de súplicas, ações de graças, né? Fazer os nossos pedidos conhecidos ao Senhor. Então, o papel da oração é esse papel indispensável, mulher, né? É o primeiro de tudo. É a primeira coisa, o primeiro e mais poderoso recurso que a gente tem, na verdade, né? E aí, essa forma de orar, Ju, eu creio que vem com a confiança. É confiar. Eu acho que a chave aí para essa oração nesse processo dessa tentativa de gravidez é a confiança no Senhor, né? Quando lá e aí Deus me trouxe muito Jeremias 29:11, né? Eu que conheço os planos que tenho, né, sobre vós, né? Planos de esperança, paz e um futuro, de fazer prosperar, né? Então, às vezes a gente tá olhando o aqui, né? E aí eu não sei você, mulher, se é assim, né, como eu nessa fase da gente estar nessa espera, a gente precisa confiar que ele sabe o que é melhor para nós, né? Essa confiança aí, né? E aí é basicamente isso. Eu acho que é essa oração com confiança na soberania de Deus, no amor dele por nós, que ele sabe o que é melhor e quer. E quer o melhor. E quer o melhor, porque às vezes, no meio do processo, somos humanas, ok, amadas? Somos humanas. A gente vai ter períodos difíceis, a gente vai ter momentos difíceis, desafiadores, mas o que a gente não pode é a gente, né, por mais que seja tão difícil às vezes, mas a gente precisa continuar confiando. Amém. Continuar confiando. Para o pessoal também entender um pouco mais do teu contexto. Tá. A gente falou que vocês estão casados há 6 anos. Você quer compartilhar um pouco mais sobre isso? Assim, em que momento entrou assim o desejo da maternidade? Como nasceu? Porque nasce primeiro no nosso coração. Isso daí já gera uma maternidade. Uma vez eu estava refletindo em oração com Deus sobre todo esse processo. E aí eu escutei a voz suave de Deus falando assim para mim, filha, você não entende, você já é mãe. Amém. A partir do momento que tá esse desejo no seu coração, nasceu uma maternidade. Amém. Nasceu o desejo de cuidar. Nasceu o desejo de você dizer que a minha vida não vai ser só para mim. Vai ser para cuidar de outra pessoa, por mais que o contexto
seja esse cuidado em formas diferentes, especialmente Sim, a gente como pastoras, isso. nós somos mães espirituais. Então, Perfeito. nós já temos a maternidade Uhum. enraizada Isso. em nós. Mas como nasceu esse desejo biológico ou de Uhum. coração, enfim, na sua vida? Então, aqui, Zu e amadas, falando um pouquinho assim, da minha experiência, minha história nessa parte da minha vida, eu sempre amei criança, desde muito pequena, eu amo criança, e eu lembro muito, assim, que quando eu chegava em festa de aniversário da família ou de algum amigo, de filho dos meus pais, eu sempre era aquela que, mesmo maiorzinha, eu ia ficar com as crianças, Uhum. tomando conta. Eu amava tomar conta, por exemplo, eu lembro de uma moça que trabalhou lá em casa por muitos anos quando eu era pequena, e eu amava quando ela levava a menina dela lá para casa, porque eu não tinha com quem deixar, porque eu ia tomar conta dela. Oh, meu Deus! Eu tomava literalmente conta dela. Porém, né, na minha história familiar, houveram alguns desafios e meio que eu acho que realmente eu me feri no meio desse caminho. Hoje, graças a Deus, já existe uma cura com relação a isso, né? Através realmente do amor de Deus. E foi quando eu conheci o meu esposo, que na verdade isso foi retomado, né? Entendi. Então, Arthur aí ele tem um papel muito importante. Assim, eu vejo muito ele sendo instrumento de Deus na minha vida nessa área também. É interessante porque quando a gente se conheceu, né, eu tinha saído de um relacionamento de muito tempo, Arthur também tinha saído de um relacionamento de muito tempo, mas logo que a gente, depois da fase da amizade, do ver se era isso mesmo, da oração, que a gente realmente firmou o relacionamento, uma das primeiras frases que Arthur disse para mim, que me marcou muito, foi: você vai ser a mãe dos meus filhos. Uau! E aí eu olhei assim, eu digo: oi, meu Deus, né? E aí, Ju, foi realmente quando eu disse assim, nossa. E ele deixou muito claro, e isso é uma parte que para a gente que tem o homem cristão faz muita É diferença, mas para verdade. você que não tem, Deus, ele supre todas as nossas necessidades, amém. Mas ele me trouxe logo isso, tipo assim, eu não tô com você para qualquer coisa, eu quero Uhum. inclusive, né, que você seja mãe dos meus filhos. Então ali foi começando, e assim, a gente casou depois de 3 anos, né, do nosso namoro, noivado, e ele, assim, Arthur é apaixonado por ser pai, né? Ele tem isso muito forte. Hoje a gente já trabalhou de forma diferente isso, né? Deus já foi trabalhando no nosso coração. Mas assim, quando a gente casou, a gente já foi preparado, já foi liberado, já foi com toda aquela expectativa Então, desde o começo do casamento. desde o começo. Uhum. E aí, assim, a gente teve um tempinho de 1 ano que, quando a gente não conseguiu engravidar, né, a gente começou a procurar um ginecologista, especialista, e nos Sim. encaminhou para um especialista, né, para ver. E aí a gente fez todos aqueles exames de reserva ovariana. Quem está nesse processo aí vai entender muito melhor do que eu, talvez, né, de reserva ovariana, tudo mais. Arthur também fez os exames dele, ele foi muito junto nesse processo aí. E a gente chegou até mesmo, Ju, e algumas mulheres aí, a gente chegou a fazer alguns estímulos, né? Uhum. Mas veio a pandemia. Veio a pandemia, tudo parou, mas nesse meio da pandemia a gente encontrou um descanso no Senhor sobre essa área. Sim. E a gente realmente entendeu que, tipo assim, vai com calma. Uhum. Tem algumas coisas ainda, outras belezas nesse processo de vocês. E a gente foi orando, Deus foi falando comigo, foi falando com ele, e a gente foi acalmando o nosso coração, porque nessa fase ele estava muito ansioso porque queria e não vinha, e eu ansiosa porque não conseguia dar, Uhum. né? Porque a gente tem mulher, tem acha que isso, que é A só com mulher ela ela. centraliza como Isso, a total responsabilidade. responsabilidade. Isso, amiga, isso. Então, você que está ouvindo isso agora, Uhum. em nome de Jesus, seja liberta, Amém. né? Biologicamente Amém. falando, é necessário o homem e a mulher, e Isso. um casal que está tentando engravidar, ele muitas vezes pode passar por um sentimento de culpa, de Isso. inadequação, ou uma coisa assim, eu não sou suficiente. O que tem de Uhum. errado comigo? Eu não sei se essa pergunta já sondou na sua mente, mas se em algum momento algo parecido com isso chegou a vir, né? Porque
tem uma coisa que acontece a gente não consegue, tá, mulheres? A gente não consegue controlar o pensamento de vir. Isso. Até porque a Bíblia fala que o inimigo solta os dardos inflamados, Isso. por isso que a gente tem que estar abastecendo a mente em Cristo Isso, Jesus renova. cativo, em Cristo Jesus. Isso. Porém, o dardo vem. É. Então, como a gente fazer esse dardo cair por terra, substituindo com uma verdade de Deus? Você já enfrentou esse desafio? Sim. Quais pensamentos sondaram e como você fez para reverter com Jesus? Então, Ju, como você trouxe aí, né, e eu acho que muitas mulheres vão se identificar comigo nesse momento, são pensamentos que, vez ou outra, nos visitam, né? A gente precisa estar realmente blindando a nossa mente. E aí, nessa parte, gosto muito do que está lá em Romanos, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. E essa renovação, ela é constante. A gente trazer a palavra de Deus, as verdades do Senhor sobre nós, né? Da nossa identidade, né? De quem nós somos. E aí, quando a gente vem com essa questão da culpa, né? Para você ter uma ideia, mulheres, assim, a gente está falando aqui, mas existe um custo para a gente estar aqui. Né? Nós somos humanas, nós somos, né? Enfrentamos os mesmos dilemas, né? E ontem mesmo a gente estava conversando, eu e Arthur, né? E hoje de manhã eu estava orando. E Deus falou muito comigo sobre Ana, né? Me levou lá no 1 Samuel, no capítulo 1. E aí o que eu vou falar agora é porque às vezes, como o Ju lembrou ainda agora, amiga, essa questão da gente, a mulher, trazer para si, já que parece que como é gerado, assim, né? Como a gente vai carregar, mas aí Ju lembrou, para que ocorra, né? É preciso o homem e a mulher. Mas a gente, a mulher, por ser no nosso, né, corpo, todas nós, né, já nascemos com o nosso útero e tudo mais, então a gente já nasce pronta, a gente é criada. A gente nasceu para gerar. Isso, né? Então, quando a gente chega nesse processo em que não está vindo, a gente se questiona muitas coisas. Se a gente não tomar cuidado, essa culpa vem para a gente. E nesse processo, por exemplo, eu fui descobrindo, acho que assim, Ju, também se a gente entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, esse processo também é um processo de crescimento e amadurecimento. É um processo onde você vai se conhecer melhor. Inclusive, quando eu falar daquelas orações perigosas. Sim. Muitas vezes eu me vi, mulheres, assim, dizendo, Deus, então me mostra por que eu estou me sentindo culpada por isso. Onde vem essa raiz de culpa? Por que eu estou me sentindo culpada? E meu marido tem sido, até brinquei com ele hoje de manhã, a gente orando, eu digo, amor, você para mim tem sido como Elcana para Ana. Né? Eu só brinquei com ele, disse, né? Brincadeiras à parte. Eu disse, não pode ter penina. Mas o mundo se carrega, né? Das peninas surgem. Ele não precisa trazer. Penina tá por Mas aí. Só que aí, Ju, vem muito essa questão da gente blindar a nossa mente, guardar o nosso coração. Né? Vão vir esses pensamentos. Resposta que você perguntou diretamente a Deus. Sim. De onde está vindo essa culpa? Né? O que você ouviu de Deus? Veja, eu ouvi que tinha a ver também com coisas que, assim, que eu aprendi, tipo, eu não vou ser capaz de ser mãe. Eu não serei uma boa mãe. Acreditando nas mentiras, isso, né? Se for para ser mãe como fulana, mãe como cicrana, é melhor não ser. Né? E assim, na adolescência eu ouvi muito isso, e isso tudo, sabe? Então, Deus me trouxe, assim, sempre Deus traz. Gente, Deus reverte qualquer maldição em bênção, se a gente colocar na mão dele, né? Amém. Então, o inimigo lança esses dados, como o Ju falou, mas se você coloca a luz da palavra e você tem coragem de dizer assim, Deus me mostra porque isso está vindo. Né? Por que eu estou me sentindo culpada? Ele vai mostrando, só que cura onde você não imaginava que tinha que curar. Não é para te culpar, não é para te curar. Aleluia. Né? Então, assim, peça, minha irmã, não sei, ore, peça ao Senhor. Deus me mostra porque esse sentimento está vindo, né? De onde está vindo? A gente não tem que só combater, a gente tem que entender. Eu tenho aprendido muito isso, sabe, Ju? Dessa questão a gente às vezes vai muito assim, não, eu vou na fé, então se eu tenho fé eu não posso sentir isso. Não, mulheres, a gente é humana.
humana. Deus colocou isso em nós. Então, a gente precisa o que é que eu vou fazer com isso? Então, assim, isso tem me ajudado, sabe? Ele tem trazido algumas coisas junto à luz e, assim, tem sido o processo de cura, de eu, talvez, se eu não passasse por isso, eu pudesse repetir algum comportamento que não seria interessante. E aí, só para deixar claro que não é questão de maldição hereditária, é de repetição de padrões, que a gente termina que aprende. É verdade. Mas o sangue de Jesus quebra tudo. E da consequência, né, desse mundo Isso, decaído. isso. E conciliar, né, toda essa questão que a gente se questiona. Inclusive, muitas pessoas podem fazer como o salmista fala, né? Onde o teu Deus está? No meio desse processo, e onde está o teu Deus? Tu não é uma mulher de oração, tu não é uma mulher fervorosa, tu não é uma mulher de fé. Cadê esse Deus? E aí entra também a questão que Deus deu sabedoria aos homens, né, na questão da medicina. Isso. Então, muitas mulheres vão começar tratamento, gente. A gente hoje tem muito avanço de medicina. Tanto é que Marcelinha até comentou aqui que começou a fazer exames, né? Isso. Eu queria perguntar, assim, sobre essas alternativas. Você já buscou? Por exemplo, muita gente também me perguntava, você já começou os exames, Ju? E aí eu comecei e a minha descoberta foi para outra coisa, né? Mas tem um impacto, né, de cuidar da saúde. Sim. Deus, esse ano passado, né, ele me exortou com relação a cuidado de saúde, que foi essencial para o que estava por vir, que eu não sabia, mas todo o meu corpo foi preparado assim por Deus para enfrentar esse processo que eu estou vivendo, e eu vejo só a mão dele, né, como um cuidado. Mas hoje é um cuidado com foco em outra coisa. Mas o cuidado com foco em gerar. Sim. Como tem sido na tua vida? Que procura você recomendaria para as mulheres que estão agora ouvindo, assim, se ainda não procuraram algum médico, se ainda se sentem até, por exemplo, não, mas eu vou orar, que se Deus quiser vai mandar, como é que seria isso? Ju, essa questão que a gente muitas vezes se pega, né? E aí talvez você se identifique muito, mulher, entre a fé e a medicina, como se elas fossem opostas. Né? Elas não são, gente. Todo conhecimento vem de Deus, toda a sabedoria vem de Deus. Deus cria na sua infinita sabedoria. A ciência, né, vem de Deus. Então, por aí a gente vai e precisa entender que uma coisa não anula a outra, elas se complementam, né? A gente não pode ir só para o extremo de só orar. Isso aqui é o que eu tenho entendido desse tempo, desse processo de estudo da palavra, de discernimento no Senhor. Não dá para a gente só orar, também não dá para a gente não orar e achar que é na força do nosso braço. Isso. Né? Então, assim, orar fazer a nossa parte também nesse processo, ok? Tudo bem. Tem gente que você pode dizer, pastora, mas tem gente que não fez nada e puf, né? Tem. Maria era novinha. Isso, me veio ela, né? Isabel estava... Né? Então, mas assim, vamos olhar a normalidade das coisas, né? Os processos que são normais. Vem a questão do cuidado, do autocuidado, acho que primeiro de tudo, sabe, Ju? Deus tem falado muito comigo. Eu e Arthur, a gente, nesse processo, a gente começou a se cuidar mais, a gente tá fazendo atividade física, porque, mulher, veja, não é sobre gostar de academia, eu também não gosto. Não é sobre gostar de exercício físico, eu sou muito sincera, eu também não gosto. Sobre o que precisa mas sobre o que isso traz para o nosso corpo, né? E aí, voltando para essa questão do tratamento, né? A gente, como eu falei um pouquinho mais atrás, a gente começou quando a gente completou um ano, que não estava... Porque, assim, tem também a questão da minha idade, né? Então, a minha idade, a gente tinha esse receio, e Arthur também tinha uma suspeita por ser reduzido. Arthur também fez bariátrica e havia uma grande possibilidade de diminuir a qualidade dos esperma. Isso. Mas, graças a Deus, os exames da gente deram tudo normal,
né? Inclusive, minha reserva ovariana era de uma pessoa de quase 10 anos a menos da minha idade. Então, deu a gente uma margem aí, tanto que na época, a médica especialista, e aí, como o Ju falou, é bom você procurar ginecologista e uma pessoa que seja especialista em questão de fertilidade. Gente, fertilidade não é necessariamente a ver com fazer fertilização in vitro, FIV. Exato. Não, é toda uma ciência que vai ajudar você a facilitar o processo de gestação, né, de alcançar esse. Então, existem várias formas, né? Hoje em dia a medicina está cada dia mais avançada. Eu não vou falar aqui que esse não é o foco, mas a gente precisa entender que e aí discernir no Senhor. É o momento de procurar? Não é? Se eu procurar, eu estou querendo ir para o lugar de Deus, né? Que eu também, a gente termina aqui, às vezes vai com essa dúvida lá atrás, quando a gente. Mas aí é discernir no Senhor. E aí, Ju, assim como para esse lado da nossa vida tão importante, esse aspecto, como para outros, eu acho que é a questão da paz que deve ser o árbitro das nossas decisões. A gente precisa ficar em paz. É verdade. Você respeitar que você tem uma história única. Isso. Cada mulher, cada casal Isso. tem uma história que é única, o teu corpo é único. Perfeito. Né? A tua história é única. Então, isso, se você não respeitar isso e você for atrás, né? Porque com fulana, com esse comparação. Isso. Comparação. Assim. Mata, é horrível. Como, entrando até nesse aspecto, né? Que a gente leu alguns comentários naquela pergunta, que frases te feriram? Como lidar com essas frases? Eu posso dar alguns exemplos. Por favor. Por exemplo, uma pessoa chegou assim para mim e disse: quando você desapegar, você engravida. Tem gente que é só adota, aí desencana, aí engravida. Então, eu virei para a pessoa e disse assim: meu amor, uma amiga. Mas eu disse, cara, nunca mais repete isso na tua vida para mulher nenhuma. Isso. Porque você joga um peso gigantesco nas nossas costas aqui, do tipo, só depende de você. Você não está engravidando porque você está ansiosa. Você não está engravidando porque você não está desencanando, sabe? Então, isso é terrível de você falar para alguém. E eu disse, olha, eu estou em paz. Se tem uma coisa que guiou, né, esse tempo na minha vida, que eu tenho consciência disso, é uma questão de estar em paz. É a minha famosa frase, Deus não me deve nada. E Amém. Ele continua não me devendo nada. Isso, ele já nos deu. Não me devendo nada. Mas, então, isso traz paz, e é aquela questão que você falou da confiança. Isso. Né? Então, assim, muitas profecias, acho que você deve ter recebido. Recebi comentários do tipo de posições mais adequadas ou não. E também, assim, que eu vejo como um carinho, um amor, né, que as pessoas têm, porque diz, vai ser bom para ela ser mãe, né? Ela não está querendo ser mãe e tal, mas entenda, gente, que às vezes a gente apresenta, compartilha um desejo, mas esse não é o núcleo da nossa vida. O núcleo da nossa vida é Jesus, sabe? Então, assim, parece que algumas tentantes viram que a sua vida é só isso, e não pode ser. Isso, de fato, vai gerar uma ansiedade e vai paralisar a tua vida, mas a tua vida não está paralisada. Não está paralisada. Tem tantas coisas para serem feitas para o reino de Deus, mulher. Meu Deus! E a tua ferida vai curar outra mulher. Em nome de Jesus. Mas e você? Ouviu desses comentários? Ouviu outros? Sim. Vou pegar esse que você falou primeiro, Ju. Que para mim foi justamente esse do adota que você vai realmente descansar e vai vir. E aí, Ju, como se o filho adotado ele só servisse para lhe descansar, para você chegar no filho gerado. Não é teu objetivo. Não é. Gente, é uma vida. É uma vida. É uma vida. A né? oração, você vira mãe muito antes. Isso, exato. Então, assim, para mim, assim, Ju, graças a Deus, eu não ouvi tantas coisas, mas eu já ouvi de uma pessoa da família, né, que virou para mim e fez assim, quando soube, nessa época que a gente, né, tava nisso tudo, e a gente tem alguns casais que, né,
passaram pelo lindo processo da adoção, e Deus vai trabalhando isso no nosso coração, que a gente vai vendo, meu Deus, né? Assim como Deus nos adotou, a gente também pode ter esse amor. E aí, no compartilhar com uma pessoa da família, eu vi, a família do meu esposo, né? Eu vi, mas eu gostaria que fosse filhos legítimos. Uau! Né? Então, isso tudo, assim, gente, isso é muito sério. Isso traz preconceitos, que são conceitos preconcebidos, que, desculpa, mas isso não está conforme a palavra de Deus. Nossa, Não está. essa É, foi. é. Né? Mas, assim, trazendo um pouquinho, Ju, glória a Deus, hoje onde eu estou pastoreando, né, que Deus me dá o privilégio, eu e Arthur, nós somos muito amparados pela nossa comunidade. Né? Nós temos pessoas que oram por nós, pessoas que sonham conosco, mas que elas têm, graças a Deus, elas têm conseguido, Deus tem dado a elas uma graça e uma sabedoria de como passam isso para a gente, não há uma cobrança. Né? E no começo, isso foi, por exemplo, para nós que somos pastoras, né? Quando você chega numa questão, por exemplo, assim, e aí as mães vão se identificar aqui, não precisa ser pastora para isso não, vejam, ou as que não são ainda. Mas quando eu tiver um filho, comigo vai ser diferente, né? E aí, quando a gente está nesse papel de cuidado, porque a maternidade, gente, é sobre cuidar. Né? E existem outras formas de cuidado, como o Ju trouxe, né? E então, amiga, o que no começo havia meio que, quando a gente assumiu a igreja e que a gente teve que olhar, né, como reitora, a gente olha para as crianças, para os homens, para as mulheres, né? E aí, quando a gente começa a ver, e aí vem aquilo que você falou. E aí foi quando Deus falou comigo, você já está pronta para ser mãe, né? Da questão de você, inclusive, consegue enxergar algumas coisas espiritualmente que alguns pais e mães não enxergam. E aí, quando você vai abordar, você sente, às vezes não é falado, mas você sente assim, mas você nem é pai, você não é mãe ainda para saber. Né? Graças a Deus, não precisou ninguém verbalizar, mas a gente percebe. Mas eu, realmente, foi uma batalha que por um período eu lutei, até que Deus me disse, eu lhe coloquei aí, e eu já lhe dotei disso tudo. Então, assim, foi aí que ele foi também trabalhando com a minha crença limitante de que eu não seria capaz de criar. Ele mostrou, tá vendo que você, inclusive, é capaz de ver coisa que eles não estão vendo? Né? Então, isso tudo foi vindo. E com relação a palavras que a gente recebe, né? Nós já recebemos muitas palavras. E, assim, Ju, de situações, mulheres, de pessoas que não nos conheciam. E, assim, meu marido já recebeu muita palavra, e ele, inclusive, já recebeu mais do que eu acho. Ele já recebeu mais do que eu. E, assim, são palavras que elas se repetem da particularidade que elas são dadas, né? Uma particularidade que, aí, por enquanto, eu prefiro que a gente fique entre nós, né? Mas, assim, quando as pessoas que, principalmente, essa particularidade vem com pessoas que não nos conhecem. Então, quando são palavras que você sente uma testificação de Deus. Isso, elas vêm no mesmo sentido. E o que é que a gente faz? Teve um tempo que essas palavras, meio que a gente começa a ficar aquilo, né? Porque entre a promessa e o cumprimento, tem um tempo. Às vezes esse tempo não é muito longo, mas às vezes esse tempo ele é longo. Aí, né, Deus vai trabalhando, porque não adianta, mulheres, a gente dar um ultimato em Deus, não. Não adianta a gente colocar Deus, né? Assim, empurrar Deus contra a parede. Ai, Senhor, e tu não me amas, e eu estou fazendo tudo, o que tu está falando, eu estou fazendo, o que estão me orientando. Não é assim que funciona, né? Existe aí nesse processo, Ju, Deus tem falado muito comigo sobre outros milagres que ele está fazendo. Né? Existem outros milagres. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade que se essas palavras têm vindo da parte do Senhor, e eu acredito que elas têm vindo, elas vão se cumprir no tempo dele. No Deus tempo não é dele. homem para mentir. Meu filho de homem. A palavra do Senhor, ela não volta. Não. Né?
Mas existe também essa questão, como você está falando, que Hum, para mim foi o crucial. hum. E eu acredito que veio da parte do Senhor. Sim. Porque às vezes a gente recebe, como eu estava dizendo, é um amor, é um Uhum. carinho, é aquela pessoa que quer se Sim, alegrar com você, mas sim. às vezes é um desejo do coração dela, e aí ela Uhum. vai profetizar aquilo como legitimamente Sim, vem para ela, sim. que ela não tem o discernimento de que é o coração e não o Verdade. espírito Isso. falando. E acaba que entrega ali por amor mesmo, Sim. por estar vivendo, né, esse processo. E eu costumo sempre dizer assim, né, não só para isso, Hum. mas quando eu estava solteira e era Sim. casar e etc. E tem mulheres que chegam, pastor, eu recebi só profetada. Eu digo, olha, você não tem o direito de ficar chateado com Não, profetadas, não. porque você tem o Espírito Santo de Deus Amém. para perguntar para ele, pai, que isso que eu ouvi. Então, pelo menos no meu Perfeito. caso, eu sempre aquietei meu coração. Isso. Se algumas pessoas chegavam assim, não, Ju, eu te vi grávida, eu sempre fazia assim, amém, ore por isso, Isso, né? ami isso. Ore por isso. Isso, Não, Ju, isso. eu tive uma certeza. Já teve pessoa que fez assim, faz o teste agora. Ai, Jesus. Sim, então. Então, mas o Espírito Santo aqui dentro, né? Tem coisas assim, como Marcelinha falou, tem algumas coisas na minha caminhada, no meu processo Uhum, com isso, com Deus, que eu não compartilhei publicamente em nenhum momento com ninguém. Marcelinha não sabe. A única pessoa uhum. que sabe é meu esposo Sim. e a minha irmã. Uhum, De coisas específicas que Deus falou comigo ao longo uhum, desse processo, que eu consigo enxergar com mais clareza algumas coisas agora, uhum. né? Mas também estou processando essas Sim, informações. sim. Mas para a gente ir caminhando aqui para a parte final desse Hum, podcast, como manter, como aquelas mulheres falaram aqui, né? A hum. esperança. Estou esperando contra a esperança. Sim. Como manter a esperança mesmo resultados negativos, de mês após mês, quando vem a visita, né, do período, e Indesejada. você olha ali e diz assim, nossa, esse mês é não de novo, né? Uhum. Como manter a esperança nessa fase? É. Eu acho que realmente é esperando no Senhor, Ju, guardando o coração, Hum, né, quando a gente fala isso, assim, mulheres, de guardar o coração, é como o Ju trouxe, amiga, você falou aqui, as pessoas, elas muitas vezes, elas vêm para nós realmente com um desejo legítimo por amor, e elas trazem algumas coisas para a gente. E se a gente não coloca, não submete isso diante de Deus, né? Coloca diante dele, entrega ali, diz Deus, né? Eu coloco aqui diante de ti, mas e trazer, né? Realmente não abrir mão dessa paz, dessa confiança nele, a gente vai se machucar e a gente termina que machuca as pessoas também, uhum, né? E aí, principalmente a gente que lidar com a quantidade maior de pessoas, uhum. a gente tem mais chance de receber, né, essas palavras. E aí Deus tem falado muito comigo, e aí me vem às vezes aquela frase assim, né, quando é algo que você vê assim, porque às vezes eu tenho certeza que já aconteceu para você, dá para a gente perceber, entenda, não é, qualquer pessoa talvez pudesse fazer isso, se tivesse o discernimento do Espírito Santo. Não, tipo, isso aqui que essa pessoa está falando, acho que realmente está vindo, ela está vindo na emoção. Ela Hum, não está vindo. Mas assim, a gente também não sabe, às vezes, da história daquela pessoa, é. né? E aí a gente precisa também se colocar nesse lugar de misericórdia. Misericórdia. É. Misericórdia com essa pessoa, misericórdia conosco, sim, mas misericórdia com essa pessoa. Porque assim, se a gente sabe que a gente tem um Deus misericordioso conosco, que a gente vai lá nos pés dele, que a gente tem o nosso marido, as pessoas de confiança que a gente pode contar, chega lá, até de compartilhar uma dor, Uhum. então aquela pessoa talvez ela não esteja naquele momento com isso e ela tá vindo para você espelhando, trazendo alguma coisa, achando que está fazendo o maior bem do mundo, É. né? E aí, ou pode ser o contrário, vindo na amargura que ela tá, talvez por um processo, ou por alguém próximo a ela que está passando por um processo também desse, e Uhum. aí ela joga na gente, né? A gente precisa, Deus tem falado muito comigo assim, trazido aquela, né, a oração de Jesus, de Pai, perdoa, porque não Não sabem o sabe o que que faz. fazem.
né? Não é, entenda, não é com tom de soberba. Ai, a Exato. gente sabe, essa pessoa não sabe. Não, Uhum. não. Mas assim, quantas vezes nós? Porque é um barco desafiador, né, tanto para Isso, quem porque as sim, pessoas elas começam a viver o processo com você, vive. né. E aí essa esperança, né? Como às vezes a palavra de Deus, a Bíblia, ela traz em vários momentos essa questão da esperança. Não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa, proativa. Uhum. Então você precisa gerar em oração, você precisa gerar em posicionamento, você precisa gerar em perdão, você vai gerando de tantas formas. Então manter esse coração assim blindado, tentar, né, o máximo possível, que não é fácil, mas você não deixar coisas externas, porque gente dentro de nós já é um furacão, né? É um furacão todo mês. Misericórdia. Tem hora que até a gente briga, né? Assim, até digo, eu gostaria que você me entendesse mais, mas tem hora que nem eu tô me entendendo. Né? Então, bora lá. A gente sabe que não é fácil. Aí, fora a questão hormonal do nosso corpo, vem Uhum. os nossos sentimentos que ficam aflorados e tudo isso. Então, a gente precisa também trazer um pouco de leveza para isso. Não é fácil. Eu levei um tempo para chegar nessa fase da esperança, assim, não perder a esperança, mas continuar com esperança, mas com leveza, né? Amém, Porque nossa. senão a gente vai naquela esperança que sufoca. Uhum. Não, mas também, e não sei o quê. Não. E assim, gente, bora lá, vou trazer uma hipótese aqui, Ju, que Deus está trazendo. E se não for? E se não E for? se não acontecer, né. E se não for por uma gestação gerada biologicamente? Se for de outra forma? Ou se não for, a gente, como a gente estava conversando até um pouquinho antes, a gente precisa ter muita convicção e se apropriar da nossa identidade de filhos. Uhum. Então, amadas, primeiro processo de tudo, se aproprie da sua identidade de filha. Essa é a nossa identidade. Mãe é uma das funções que a gente vai exercer. Sim, uma das mais sublimes, uma das mais importantes, que talvez vai tomar um espaço enorme para da nossa vida, mas não é tudo, não é o centro. O centro precisa ser Jesus. Jesus, né? E a gente tá firmado na palavra faz toda a diferença, porque a gente nem pode, cuidado com as idolatrias, porque senão a gente ora vai idolatrar o nosso marido, ora a gente vai idolatrar até o ministério a Um gente pode bebê. idolatrar, depois a gente pode idolatrar um bebê, Aham. né? E aí a gente vai, então assim, gente, é muito complexo. A gente precisa cada um entender Até o o seu idolatrar a momento. gravidez, né, Isso, não porque minha barriga, não sei o isso. quê, assim, você É. substitui Deus facilmente. E você vê até assim, lógico, né, que quando uma criança chega, tudo muda. Aham. Ok, ok. E eu, enquanto pastora, quando nasce um bebezinho na igreja, eu super compreendo. Eu sou a primeira a cuidar dos pais e dizer assim: olha, bota o pé no freio um pouquinho. Isso. Algumas coisas vamos distribuir, redistribuir aqui, né? Porque você vai precisar. Mas assim, a gente precisa tomar cuidado para não pegar essa criança, né, essa gravidez, esse momento e colocar ali. E se não acontecer, pronto, minha vida não tem mais sentido. Né? Parece que não tem mais sentido. Então, assim, nem pode ser o extremo, sabe, Ju? Assim, eu não sei se você passou por esse processo, amiga, mas teve um momento que nessas curas, Deus, porque, por exemplo, eu me identifico muito com você que nós somos muito intensas, Uhum. né? Assim, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente se propõe a fazer, né, com excelência, com amor. A gente sabe o quanto a gente foi alcançada, de onde ele nos tirou, e aí a gente quer retribuir isso, né? E tem muitas mulheres que eu tenho certeza que também são assim. Uhum. E aí teve um momento que eu cheguei assim, Deus, será que isso é a tua paz que excede todo entendimento? Eu estou sublimando, escondendo aqui, porque eu não estou querendo trabalhar algumas coisas na minha vida. Entende? Então, é essa questão a gente muitas vezes só quer a promessa, o cumprimento, mas o processo, às vezes, ele é o mais importante. Uhum. E a gente não quer esse processo.
A gente não quer o viver esse caminho, o desfrutar desse caminho, do aprender com os outros. Tem dores que a gente vai precisar passar para que a gente até mesmo valorize outras coisas, né? Então, assim, Ju, e assim, talvez seja fácil nesse momento de fala, mas não é. Você pode pensar que é, mas não é. Então, assim, amiga, eu acho que é muito por aí. Eu acho que é primeiro a gente saber da nossa identidade, guardar o nosso coração, manter fé. Quem é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus. Como você lembrou, ele não mente. Ele não mente. Mas ele não disse, né, hora nenhuma. Gente, não, ele não prometeu que todo mundo ia ser mãe. Que toda mulher ia ser mãe. Que na realidade que todos os nossos sonhos serão Serão realizados. realizados. Né? Não. Não tem essa. Ele sabe assim que a vontade dele, que é a melhor para a nossa vida, essa será feita. Isso, aí vem essa questão do guardar essa esperança, vem essa questão da oração também que Jesus faz, do Pai Nosso. Né? Seja feita a tua vontade, né? Aí tem Jesus lá, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Talvez você possa ter já feito essa oração, eu já fiz. Senhor, afasta de mim. Isso não é falta de fé. Não. Porque às vezes as pessoas dizem assim, uma mulher de fé, ela vai decretar. Declarar. Vai se declarar. Gente, não, a gente fala sobre isso. Declare, tenha fé, né? Traga existência, esse posicionamento. Ligue, né? Ok. Porém, tudo submetido à soberania de Deus. Soberania de Deus, perfeito. É sobre isso. É a gente entender quem Ele é, quem nós somos. Bom, é isso. Me veio algo, né, enquanto você estava falando aí, para falar para as mulheres. Não se sinta diminuída. Quando você estava dando um exemplo como pastora e vai aconselhar alguém que tem filhos, né, por exemplo. E aí o que é que acontece? Também como pastora eu me vejo nesse desafio. E o mais interessante é que isso é desde sempre na minha vida. Até quando eu não era pastora, tinham mulheres casadas, eu era solteira. Eu era solteira, tinha mulher casada que chegava assim, tá acontecendo isso, e despejava o que estava acontecendo no casamento. E eu olhava para ela e falava assim, meu Deus, que essa mulher veio me procurar para falar sobre o casamento, eu não sou nem casada. Aí eu fazia essa pergunta, e a resposta que eu recebia e que eu recebo era, Ju, porque eu vejo que você tem conhecimento da palavra. Amém. Amém. Então, por isso que a gente diz que esse podcast Fala Feminina é onde Jesus, a palavra de Deus, tem lugar de fala sempre. Aleluia. Porque, veja, Jesus não casou. Jesus não teve filhos. Isso. Mas ele é o nosso pai, o nosso bom pastor. Uau. Ele vai se casar com a gente, ele é o nosso noivo. Aleluia. Ele vai vir resgatar uma noiva. Ele sabe de casamento melhor que ninguém. Ele doutrinou sobre tudo isso. Ele disse que não é bom que o homem seja só e, enfim, se unirão, né? Que o Deus uniu o homem não separe. E por aí vai tantos ensinamentos que a gente se baseia nisso. Se a gente fosse depender apenas da experiência humana para se aconselhar, então você não precisaria da palavra de Deus nem de Deus. Porque sabedoria de homens está aí. Eu fiz assim, faço igual, que vai dar certo, né? Eu disse, não, você vai ser aconselhado de acordo com a palavra. Então, hoje, esse conflito que você compartilhou, eu me identifiquei, porque eu já tive fases, já levei em oração a Deus, e disse assim, nossa, agora tem mulheres com filhos me pedindo conselho, Senhor. Eu não tenho filhos. Como eu posso ser capaz de aconselhar? E Deus disse, da mesma forma. É o Espírito e a palavra, né? Então, eu vejo muitas situações, como você disse, coisas que as mães não veem. Agora, depende do coração humilde de cada uma, de querer receber, né? E a gente encontra isso, pelo menos na minha comunidade, a sua comunidade que você está dizendo, encontro muitas mulheres que vêm, sim, se aconselhar, e pela graça de Deus, porque não é sobre nós, né? O Senhor dá insights, né? A gente, muitas vezes eu olho assim, eu digo, eu vou me juntar contigo em oração pelo teu filho, sabe? Porque e aquilo trazer resultado, sabe? Perfeito. Não tem preço. Não tem preço. Deus nos torna mãe sempre. Então, você que está sonhando com essa maternidade, que talvez se identificou com algumas dores, algumas feridas, algumas alegrias também que a gente passa, situações até engraçadas às vezes, né? Sim. E, nossa, já veio um monte de coisa na cabeça. Mas
juntando com tudo também, né, que a gente está vivendo, com o que eu estou passando em específico, o Senhor falou comigo essa expressão, Uhum. a beleza no processo. Amém. Então, essa expressão, Deus é belo, tá? Aleluia. Existe uma beleza em cada Isso, processo, que isso, a gente, se prestar atenção, a gente vai conseguir encontrar, isso, né? isso. E eu vou fazer agora no final um joguinho de perguntas bate e volta Certo. para você responder. Mas antes, o que você deixaria como um conselho final para as Perfeito. nossas amadíssimas que estão tentando? Eu quero só dizer uma coisa, a gente ama vocês. Muito, se sinta assim, abraçada pelo Sim. Pai. Você não é Amém. menor que Amém. ninguém. Não se diminua nunca. Amém. Nunca, você Amém. é preciosa, valorosa, Aleluia. carrega coisas incríveis que Deus colocou Sim. exclusivamente em você. E agora escute também dessa pastora maravilhosa um recado final. Bem, assim, eu vou falar pela minha experiência, né? Nós somos, né, principalmente para aquelas que a gente está aqui num podcast cristão, então a gente Uhum, pressupõe de que quem está nesse processo já esteja casada, não é isso? isso, E cuide do seu casamento, do seu perfeito, relacionamento, perfeito. né? Nutra seu relacionamento. Eu e meu esposo, a gente passou por um processo, né, também nisso tudo, que teve uma hora que parecia que a gente não olhava um para o outro muito, a gente só olhava nisso que estava para vir, né, desse sonho se realizar. E se a gente não tomar cuidado, essa ansiedade, ela vai minando o relacionamento. E a gente precisa lembrar que o que nos une, o vínculo, o elo, é o amor, né? E ele é uma decisão. Então, no momento em que a gente decide estar nesse casamento, nesse relacionamento, a gente, inclusive biblicamente, no caso, no modelo cristão, né, bíblico, nosso esposo e a esposa, né, os filhos vêm, né, depois. Então, e esses filhos podem vir, podem não vir, ou podem vir e depois ir embora, porque eles são do Senhor, né? Então, assim, aproveita esse processo para fortalecer seu relacionamento, para unir, porque assim, hoje eu e meu esposo, a gente olha para algumas coisas lá atrás, eu digo, a gente hoje está muito mais preparado do que há não sei quanto tempo atrás, né? E quando essa criança chegar, essa criança, ela vai encontrar um casal firmado, um casal que passou por tantas coisas e que sabe, né? Não fica mais perdendo tempo com coisa, porque assim, com uma criança, tudo muda. Então, assim, meu conselho aqui, que aí até se você não perguntasse, amiga, eu ia pedir para dar. Mas é isso, disso que você trouxe, da beleza desse processo. Então, volte os olhos novamente. Me veio muito forte essa palavra, volte os olhos novamente para o seu esposo. Ai, que linda! Volte os olhos novamente para ter momentos a sós, né? Nutra, a gente tem feito coisas simples. Sai para fazer coisas simples, que na correria do dia a dia a gente não vai fazendo. Tem aquele momento só de vocês, né? Coisas simples. Às vezes eu não falo nem tanto assim, viajar. Quando a gente fala viajar, já pressupõe ter dinheiro, né? Nem sempre a gente tá, mas não precisa disso tudo. Precisa se conectar com o outro. Vai fazer uma coisa que vocês gostam, uma hora faz uma coisa que não gosta. Fortalece, nutre, né, esse relacionamento, porque quando essa criança chegar, essa criança vai estar num ambiente de muito amor, né? Muito amor, desse elo forte. Então, o meu conselho é esse. E aí, espera, vive cada fase, né? As estações. Aproveite cada estação. Exato, as estações. Amém. Vai, vocês querem fazer Marcelinha, em uma frase ou em uma palavra, você vai responder. Jesus para você. Tudo. Maternidade. Um sonho. Um louvor do seu momento hoje de vida. Um louvor hoje. Eu gosto, é aquele que fala do momento, como é de Tão lindo. é esse momento. Lindo momento. Eu não vou cantar, não, amiga. É. E também hoje, um versículo da tua vida hoje. Um versículo hoje para minha vida é exatamente esse, do não se conformar
de transformar a mente, 12:2. Romanos 12:2, de se transformar pela renovação da mente. Deus tem trazido muitos para mim, né? Essa renovação constante, diária, né? Para tudo. Assim, ele tem falado muito fortemente comigo sobre esse versículo. Para você, a fala feminina é Amor. 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 Amém. Esse podcast, ele também é amor. É puro amor. Aleluia. É por amor. Amém, amém. Estamos nos Verdade. primeiros episódios, né, Marcelinha? A minha segunda entrevista. Ao vivo. Nesse tema que Deus já tinha colocado assim, gritante, né, no meu coração para compartilhar. Mulheres, a gente tem um grupo que o Senhor também, né, foi nos levando a construir, que se chama Geradoras. Inclusive, Deus, nossa, que nome! Aí eu, Geradoras, porque somos geradoras, né? E então seria até mais um conselho adicional: não caminha sozinha. Isso, Busca perfeito. quem está nessa mesma estação contigo, né? Pessoas de Deus para te encorajar com a palavra de Deus, te consolar, caminhar junto, que a gente, eu e Marcelinha, a gente, né? Sempre. É verdade. Então isso faz muita diferença Total. na vida, porque a gente se fortalece Isso. um ao outro e seguramos juntos com Jesus e seguimos em frente. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesse podcast, meu Deus! É no projeto do coração de Deus, eu tenho certeza que vai abençoar muitas mulheres. Estou muito honrada de você ter essa disponibilidade de estar vindo aqui, gravar com a gente. E eu peço a Deus que abençoe muito sua vida, sua família, seu ministério. O teu sonho é o meu sonho em te ver realizando também como Deus mandar, da forma que Ele mandar, do jeito que Ele quiser, porque será a melhor. Amém. E sobressaindo qualquer limitação humana. Amém. Porque o nosso Deus, Ele é maior que qualquer limite humano que possa estar hoje na minha vida, na sua vida e na vida de quem está ouvindo. Sim, continue crendo em milagres. Amém, Em nome sempre. de Jesus. Amém, Amém. Então é isso. Comenta aí, curte, compartilha, envia para aquela amiga que você ama muito e abençoa a vida dela. E a gente se vê no próximo episódio do Fala Feminina.